fazer um favor? Cria em mim, um coração puro, ó Deus. Irmãos, eu fui levantado, fui escolhido por Deus para ser um mensageiro dos últimos dias, para ser um mensageiro das últimas horas. E nós já estamos vivendo isso. Então você vai perceber que praticamente todo culto, eu vou dizer para vocês, olha, são dias que antecedem a volta de Jesus. E Jesus disse que esses dias não seriam dias fáceis. Porque somente aquele que permanecer fiel até o fim, vai receber a sua coroa. Nós sabemos que a coroa é a salvação. Então o cristão que acorda toda manhã e não agradece a Deus pela sua salvação, ele não está com o pensamento no céu. Ele está com o pensamento nessa terra. E isso, irmão, é uma inversão de valores na nossa vida. Porque o céu é eterno, a terra vai passar. Tudo que nela há vai passar. E nós precisamos trabalhar a nossa vida. Precisamos buscar um coração puro para podermos herdarmos o céu. Que é o que o Senhor Jesus tem nos prometido através da sua palavra. Jesus não morreu na cruz à toa. Jesus não morreu na cruz, para ser famoso, não. Ele morreu na cruz para salvar a humanidade, para salvar a mim, para salvar você. Então o grande desejo de Deus é que eu e você possamos morar com Ele na eternidade. Mas para alcançarmos a salvação, nós precisamos atentar para o que estamos fazendo hoje. Porque as nossas decisões hoje vão influenciar o nosso futuro. A sua decisão hoje como pai vai influenciar os seus filhos. Vai influenciar a vida dos seus filhos, dos seus netos. Quantos filhos hoje são abençoados? Quantos netos hoje são abençoados? Por quê? Porque o pai, o avô, ele estava aos pés do Senhor. Ele estava buscando a Deus. E ele deixou esse legado na família. Ele deixou, aleluia, esse caminho de bênção na família. Você acha que as bênçãos do Senhor chegam na nossa vida de qualquer jeito ou de qualquer forma? Não. Nós precisamos pagar um preço para isso. E quando eu falo um preço para isso, eu estou falando da obediência a Deus e a sua palavra. Tem pessoas pagando outro tipo de preços aí. Tem gente que andam 400 quilômetros, achando que estão pagando o preço para conquistar alguma coisa. Sacrifício de tolo. O sacrifício que nós temos que fazer é de obedecer a palavra do Senhor. É de nos esforçarmos para ser como Cristo foi. Então a igreja, ela precisa estar preparada para isso. A igreja, ela precisa estar pensando nisso. E a igreja não é placa. Não o nome da igreja lá. Não é essa edificação, essas 4 paredes, não. A igreja somos nós. Então aonde você tem colocado a sua vida? Eu tenho colocado a minha vida sobre o altar de Deus. Quando eu me consagro, quando eu faço o meu jejum, quando eu entro nos estudos para trazer uma pregação para vocês, eu estou com a minha vida sobre o altar de Deus. Eu não estou com a minha vida voltada para o Facebook, eu não estou com a minha vida voltada para a internet, eu não estou com a minha vida voltada para as coisas materiais. Não estou dizendo que nada disso é útil na nossa vida, é sim.
Você sabendo usar a internet, ela é útil para a tua vida. Quantas pessoas você pode evangelizar pela internet? As coisas materiais são úteis para a nossa vida. Você já pensou eu sair lá do Jardim França e vir a pé para a igreja? Eu venho de carro. Que bênção. A pessoa vinha a pé, eu tinha que chegar aqui com uma roupa e trocar para a roupa. Se tivesse chovendo, eu ia chegar encharcado, em trazer mude de roupa para trocar. Então, preste bem atenção. Parece que quando as coisas ficam mais fáceis, mais acessíveis, parece que menos buscamos ao Senhor. Por isso que a didática de Deus é uma coisa maravilhosa. Eu me atento para isso na Bíblia. E o Senhor, qual é a didática de Deus? Ele faz o homem passar por luta. Por quê? Para o homem aprender a dar glória a Deus. Então a luta, a adversidades, os problemas, eles são necessários na nossa vida. Porque com toda a modernidade que nós temos, com toda a tecnologia que há nos dias de hoje, meu irmão, se não tiver luta na tua vida, se não se levantar em algum momento algum probleminha, você se esquece de Deus. É tanta coisa cercando você, né? É tanta coisa, internet, enfim, coisas que você começa a fazer, daqui a pouco você para no seu dia, meu Deus, eu nem orei hoje. Nossa, o dia foi corrido, meu Deus. Mas se você parar e anotar o que você fez durante o dia, você perdeu 1 hora ou 2 no WhatsApp, na internet, né? Você jogou papo fora com alguém, uma meia hora, 40 minutos. Imagine você somar todo esse tempo em oração, todo esse tempo de joelho no chão. Qual é o estágio da sua vida? Onde você vai chegar? Mais próximo de Deus possível. E é ali que estão as bênçãos de Deus para a nossa vida. Quando nós estamos próximos de Deus. Amém? Então, assim como nós estamos esperando a volta de Jesus, e a palavra do Senhor diz que nós temos que esperar, e esperar ansiosamente por essa volta, vigiando a nossa vida, preparando a nossa vida, como uma noiva se prepara para se encontrar com o noivo no altar. Eu lembro que eu cheguei na igreja para casar, e eu cheguei, e a pastora chegou 1h30, quase 2 depois. E eu já estava roendo as unhas. O pastor, que era uma bênção da minha vida, o pastor que nos casou, ele passava de 20 em 20 minutos da minha hora, falava de 20 em 20 minutos do meu lado, falava só, e ela desistiu, né? Meu olho já estava enchendo de água. Falei, pastor, para com isso, eu vou chorar. Mas é verdade. Mas o noivo, eu estava ali ansioso, esperando a minha noiva chegar. Né? Era o momento mais feliz da minha vida. Vou casar. Você imagine esperar a volta de Jesus. Você vai esperar de que jeito, irmão? Como o mundo está esperando a sua recompensa? Não. Nós temos que esperar com ansiedade, sabe? Mas não é ansiedade má, não. Boa. Nos preparando, nos vigiando. Aleluia. Sabe? Nos consagrando para ter esse encontro com o Senhor. Então esse tema, coração puro, é algo que tem que prevalecer na minha, na sua, na nossa vida. Nós não podemos subir ao altar de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Nós não podemos adentrar na casa de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Porque até então nós vamos prestar conta da nossa vida a Deus. Então, eu vejo assim, eu tenho uma visão. Eu tenho uma visão, eu tenho uma postura de vida. E eu vejo hoje que o cristianismo, pelo amor de Deus, irmãos, é um cristianismo de portas abertas. Mas Jesus disse que a porta que leva ao céu é estreita. O caminho é estreito, a porta é estreita e poucas pessoas passam por lá. Então eu não posso viver para Jesus Cristo de qualquer jeito. Eu não posso chamar Deus de cara. Eu não posso em muitos momentos chamar Deus de você. Apesar que há muitas pessoas fazendo isso. Então, irmãos, esta palavra que Deus trouxe ao meu coração, com certeza, ela vai trazer uma luz para o seu caminho.
Eu quero que você preste bastante atenção, no nome do Senhor Jesus, amém? Abra a tua Bíblia, por favor, no Salmo de número 51, a partir do versículo de número 10, 11 e 12. Amém? Se você quiser ficar de pé, reverência à palavra, fica à vontade. Se quiser ficar sentado também, você fica à vontade. Enfim, depende da sua reverência a Deus, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Davi fala em coração puro, ele fala em espírito estável, ele fala, aleluia, de presença de Deus, de Espírito Santo, salvação e obediência. Olha como é que Davi era. Davi falou em ouro e prata, riqueza, reino, trono, coroa, posição. Não, ele falou só de coisa que tem no céu. E o que Jesus, que veio da raiz de Davi, porque Davi era da tribo de Judá, Jesus veio da tribo de Judá. E o que Jesus disse? Buscai primeiro o reino e a sua, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Poder sentar em nome de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é buscar em primeiro lugar as demais coisas. E tem muitas pessoas buscando as demais coisas em primeiro lugar. Depois, se eu tiver tempo, eu busco o reino de Deus. Não. Jesus não quer que você inverta valores, porque até então, se você inverteu valores, o resultado da sua vida não vai ser o resultado que deveria se dar quando você busca da maneira correta. Amém, Jesus? Aleluia. Esse Salmo de número 51, irmãos, versículo que nós lemos, expressa o arrependimento e a súplica de Davi por uma profunda renovação interior após o pecado. Davi era um homem conforme o coração de Deus, foi Deus que disse isso. Mas Davi era um ser humano, e Davi errou algumas vezes, assim como eu errei, assim como você errou. Mas a capacidade de Davi em se arrepender era uma coisa extraordinária. Porque Davi, ele se arrependia de tal maneira que ele não voltava mais a fazer os atos. Ele aprendia com os erros. Quando nós aprendemos com os nossos erros, quando nós sofremos as consequências do pecado, nós nos afastamos daquilo que nós fizemos, que desagradou a Deus, que desagradou pessoas próximas de nós. E passamos a buscar coisas do céu para a nossa vida. E não abrimos mais espaço para cometer o mesmo erro. Então Davi, ele tinha essa capacidade. Aleluia. Então, como nós já estamos vivendo esses dias que aproximam a volta de Jesus, nós precisamos estar preparados. Porque esses últimos dias não seriam fáceis. E nós precisamos ter um coração puro nos dias de hoje, diante do Senhor. Assim como Davi teve. Assim como ele alcançou o perdão de Deus, você precisa alcançar o perdão de Deus na sua vida. E somente através de um coração puro.
um espírito inabalável, de um coração que é plantado na presença de Deus. O verdadeiro arrependimento para alcançarmos, aleluia, isso da parte do Senhor. Em 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 5, diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão dias terríveis. Nós já estamos vivendo. É pai matando filho, filho matando pai. Se mata por nada hoje. Nós estamos vendo muita prostituição. Nós estamos vendo muita ganância. Nós estamos vendo isso. O amor de muitos já se esfriaram. Pessoas que começaram lá atrás conosco no caminho de Jesus, hoje já não estão mais. Já não querem mais saber do Senhor. Então nós precisamos entender isso. Esses dias já estão batendo às nossas portas. Esses dias já fazem parte das nossas vidas. Dias que Paulo anunciou a Timóteo. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, impuros, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se desses também. Então tudo isso que Paulo falou aqui, todas essas características de seres humanos já está no nosso meio. Nós trombamos com essas pessoas com um tipo de situação que elas estão vivendo disso todos os dias. E agora eu digo, nós precisamos ser diferentes. Nós não podemos nos igualar com essas pessoas, porque essas pessoas aqui, esses sentimentos aqui, esses adjetivos que Paulo escreveu aqui, não pode fazer parte da minha vida. Não pode fazer parte da vida da igreja. Você está se preparando para ter um encontro com o Senhor Jesus. Você não está se preparando para ter um encontro com qualquer pessoa. Então atenta para isso, igreja. No nome de Jesus. Aleluia. Mas há esperança. Pois são em dias terríveis que Deus levanta alguém para mudar a história. Aleluia. Há esperança. Porque já houve dias terríveis também, e Deus levantou alguém para mudar a história, meu irmão. Então, Deus está trabalhando, Deus não está dormindo não, Ele sabe o que está acontecendo, e Ele vai levantar, aleluia, nos últimos dias, homens, mulheres, que sejam cheios do Espírito Santo, que estejam dispostos a ir até a morte pelo nome dEle, para fazer a diferença nessa terra. Aleluia! Preste atenção. Em dias terríveis, em meio à escravidão, Deus levantou Moisés no Egito e levantou Daniel, Ezequiel e Jeremias na Babilônia. Deus cuida de tudo. Aleluia! Em dias terríveis, em meio à dúvida em quem crê, Deus levantou Elias. Em dias terríveis, em meio ao sacerdócio, Deus levantou Samuel. Aleluia! Em dias terríveis, em meio ao reinado, Deus levanta o rei Davi. Aleluia! Deus sempre vai levantar alguém em dias terríveis.
Se nós estamos vivendo dias terríveis hoje, se prepara, aleluia, se candidata, se coloca na presença do Senhor, porque Deus pode levantar você, meu irmão, Deus pode levantar essa igreja, Deus pode levantar essa geração para fazer a diferença, aleluia, nessa terra e fazer cair por terra todos os inimigos de Deus. Mas para isso você precisa se posicionar. Para isso você precisa sair, aleluia, do seu lugar, muitas das vezes de aconchego. Você precisa se posicionar. A igreja precisa se posicionar. A igreja precisa tomar sua posição. Porque no livro de Mateus, capítulo de número 16, Jesus vai ter uma conversa franca com os seus discípulos. Ele vai pegar os discípulos e vai levar os discípulos para a Cesareia de Filipe. E a Cesareia de Filipe, havia duas Cesareias. Uma era habitada, a Cesareia de Filipe não, estava em construção. Herodes estava construindo essa cidade para homenagear o seu filho. Então Jesus levou os discípulos para uma cidade não habitada, para poder sentar e conversar com eles. E Jesus vai dizer para eles: olha, o que vocês têm ouvido dos homens acerca de mim? E eles dizem: alguns dizem que o Senhor é um profeta, um diz que o Senhor é Jeremias, Elias, enfim. E Jesus vai virar para eles e dizer: mas e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, e diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. Ele se posicionou. Tem gente com medo de dizer que é evangélico, que se converteu a Jesus. Tem gente que não fala do amor de Deus para ninguém, com medo de saber que vem na igreja. Se posicione, igreja. Se posiciona diante de Deus. E aí Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, que maravilha, quem foi que te revelou isso? Não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai que estás no céu, que te revelou isso. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Preste atenção, não é esta pedra, é essa pedra. Jesus está falando de si próprio, não está falando de Pedro. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei a ela a chave dos céus. Irmão, a igreja tem a chave do céu. Tudo que é ligado aqui é ligado no céu. Se nós clamamos aqui, vai acontecer, porque Jesus entregou a chave da igreja, a chave do céu para a igreja. Olha o poder que está em nossas mãos. Nós temos poder para mudar essa cidade. Nós temos poder para mudar essa nação, porque a chave do céu está na mão da igreja. Arabassuri canta, labaraga choragai. Então nós precisamos de uma renovação do nosso interior. Renovação interior é o início da virada de chave, da mudança de vida. Então nós precisamos buscar essa mudança interior. Não é mudança exterior, não é mudar o jeito de se vestir, sabe, o corte de cabelo, a maquiagem que faz. Não é mudar exteriormente, nós precisamos mudar interiormente. Nós precisamos mudar a maneira de pensar. Porque a nossa vida só muda quando você muda a sua maneira de pensar. Precisamos mudar a nossa maneira de enxergar. Senão não há uma renovação interna. Não há virada de chave. Não há mudança de vida. Renovação não é algo reformado, é algo totalmente novo. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Se você veio hoje, saiu da tua casa e veio em busca de um coração novo, puro, diante de Deus, entenda, Ele vai te conceder isso nessa noite. A tua vida vai ter uma guinada, a tua vida vai ser transformada pelo poder de Deus. Aleluia!
Renovação não é algo reformado, é algo totalmente novo. Então Davi, ele vai usar diante de Deus, olha a capacidade de Davi em falar palavras que Deus entende. Porque essa é a grande dificuldade do ser humano. Querer se relacionar com Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Não. Primeiro você vai procurar entender quem é Deus. Primeiro você vai procurar ser íntimo dele, para depois você saber dialogar com ele. Tem pessoas achando assim, que Deus é o gênio da lâmpada. Você faz 3 pedidos para ele e tem que realizar na sua vida. Não. Deus tem prazer de receber todo mundo, mas é necessário que você saiba o que você está falando. Porque o livro de Tiago mesmo diz: o meu povo ora, pede, mas não recebe, porque pede mal. Olha o que Davi vai dizer: cria em mim. Quando ele solta esse verbo cria, o que ele está se igualando a Deus? O que ele está falando na linguagem que Deus está entendendo? Porque ele usa o mesmo verbo da criação em Gênesis. Deus criou tudo através da sua palavra. E ele usa o verbo cria em mim. Porque ele está falando: Senhor, só tu podes. Só o Senhor tem poder para criar na minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Não é o esforço humano. Aleluia. É a capacidade de entender como Deus pensa e como Deus pode agir na sua vida. Então ele diz: cria em mim. Ele usa o mesmo verbo da criação em Gênesis. Coração puro é um coração que reconhece os seus próprios erros, que sabe onde errou e com quem errou e conserta. Ter um coração puro é reconhecer o próprio erro, é saber aonde errou e com quem errou e se consertar. Não é ficar por isso mesmo, não. Porque aquele que comete alguma coisa dessa forma e não conserta, e fica por isso mesmo, e começa a agir de uma forma natural, e entenda, você tem uma falta diante de Deus. Não foi assim que Deus disse para a igreja em Apocalipse? Sei que tem poucas forças, sei que é perseverante, que tem enfrentado o mal, que tem defendido o meu nome, mas tinha uma falta diante de Deus. Mas tem uma coisa contra vós: que deixasse o primeiro amor. Então Deus, ele tem diante de nós um memorial. Amém? Existe diante de Deus o livro da vida, o livro das obras e o memorial de Deus. Entenda isso, por favor. Diante de Deus há um memorial. E nesse memorial é marcado toda a falta ou toda a bem-ação que você faz. Então nós precisamos vigiar a nossa vida em questão disso. Coração puro é um coração que reconhece os seus próprios erros e que sabe onde errou e com quem errou e se conserta. Tem muita gente que fez mal para muita gente e continua vivendo a vida que parece que nada aconteceu. Tem uma falta diante de Deus. E tem uma coisa que eu digo para vocês, irmãos, e agora eu vou usar um termo popular para poder ensinar você. Não adianta querer empurrar com a barriga. Não adianta querer viver do jeito que você acha, achando que nada aconteceu, porque uma hora chega o boleto para você pagar. Uma hora vai chegar o boleto. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Salmo 89, 20 diz assim: encontrei
o meu servo Davi e ungiu com o meu óleo sagrado. Quem encontrou Davi? Deus. Quem encontrou você? Deus. Da mesma forma que ele encontrou Davi, ele encontrou a mim e ele encontrou a você. Amém? Agora, por que ele encontrou a nós? E por que ele encontrou Davi? Porque ele tinha propósitos para Davi. Não é diferente de mim e de você. Deus tem propósito para mim e para você. Amém, Jesus? E esses propósitos, eles precisam ser conhecidos por nós. Olha o que diz Atos dos Apóstolos 13, capítulo 22. Capítulo 13, versículo 22. Pois, depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Ele fará tudo o que for da minha. Deus escolhe pessoas que façam a sua vontade. Porque se for para fazer a sua vontade, meu irmão, Deus não vai escolher você. Ele vai te salvar se você quiser ser salvo. Mas escolher para uma missão somente aqueles que fazem a sua vontade. Quem está disposto essa noite a fazer a vontade de Deus? Quem está disposto a buscar, aleluia, primeiro a vontade de Deus em vez da sua vontade? É isso que Deus está procurando. Então começa através de uma busca por um coração puro. Deus rejeitou Saul por quê? Porque Saul, ele não pensava em Deus. Eu disse aqui na primeira pregação, na primeira pregação não, foi na outra pregação que eu trouxe. Eu disse aqui que Saul, ele reinou por Israel por 40 anos. Em 40 anos ele só adorou a Deus 7 dias. Foram 39 anos e 358 dias que ele não adorou o Senhor. Preste atenção nisso. E ele foi rejeitado pelo coração de Deus. Agora entenda uma coisa ainda mais profunda nessa história de Saul. Deus chega em Saul depois de 5, 7 anos de reinado e envia Samuel até ele dizendo: seu reinado acabou. Seu reinado acabou. Deus te rejeitou. E ele rasga a capa de Samuel. E Samuel diz: assim como você rasgou minha capa, assim ele rasgou o reino das tuas mãos. Daquele dia em diante, Saul continuou sendo rei. Mas Deus já tinha por terminado. Quem está entendendo, diga amém. Tem muitas coisas funcionando hoje, mas Deus já terminou elas. Para Deus já não existem mais. Mas ainda estão funcionando. Mas para Deus não existe mais. Toma cuidado com isso. Precisamos nos atentar para isso. Davi, ele foi muito perseguido. Ele teve uma vida difícil, a vida de Davi. Não foi fácil. Depois que Davi foi ungido, ele só conseguiu sentar no trono depois de 13 anos. Davi, ele teve que lutar com o urso, com o leão, com Golias. Amém? Mas a maior luta de Davi não foi contra o urso. Não foi contra o leão. E muito menos contra o Golias. A maior luta de Davi foi contra o lobo. Daí você vai dizer: mas lobo não parece, pastor. Foi contra o lobo. Gênesis 49, versículo 27.
Jacó chama Benjamim e diz para ele: tu serás como um lobo, despedaçará a tua presa e à tarde repartirá os seus despojos. Saul era de qual tribo? De Benjamim. E ele perseguiu Davi como um lobo, porque ele atentou a vida de Davi por 21 vezes. Mas sabe por que ele não conseguiu? Não, pastor, porque ele era escolhido de Deus, sim. Mas ele não conseguiu, porque Davi era da tribo de Judá. E Gênesis 49, versículos 6 e 7. Jacó chama Judá e diz: tu serás como um leãozinho e reinará sobre todos. Poderoso será o cajado em tuas mãos para reinar sobre as nações. Davi era da tribo de Judá e por isso a tribo de Benjamim não pôde ser maior ou vencê-lo em nenhum momento. Quem está entendendo, diga amém. Entenda isso. Deus quer o seu coração. Deus quer uma vida limpa. Deus quer uma vida separada para que Ele possa usar você. Aleluia. Coração puro é um coração que busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, que busca em primeiro lugar fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Isso é o coração puro, que não se preocupa mais com isso aqui, com o mundo, com as coisas que no mundo há. Preste atenção nisso, irmãos. Luciano Subirá, ele escreveu um livro, eu aconselho vocês a lerem. Eu li esse livro, e eu vou começar a ler pela segunda vez. Até que nada mais te importe. É um nível de satisfação e um nível de plenitude de Deus na nossa vida, que aqui nesse mundo mais nada importa para você. Que você alcança isso diante de Deus. A partir da sua aplicação, a partir da sua busca, a partir da sua sinceridade com Deus, Deus ele te dá um coração tão puro, que você passa a viver o reino de Deus nessa terra, sem se preocupar com essa terra, sem que nada aqui tome a sua atenção, tome o seu tempo, até que nada mais te importe. Isso é importante para nós. Para nós termos esse coração puro. Coração puro é um coração sem religiosidade. A religiosidade, por sua vez, entulha o caminho, dificulta o relacionamento com Deus, nos coloca debaixo de jugo, sendo um obstáculo à ida ao trono de Deus. Religiosidade não é uma coisa boa. Religiosidade atrapalha a sua comunhão com Deus. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Hoje você só tem que obedecer. Então tem certos costumes, tem certas situações que vêm do passado, que você está fazendo até hoje, e isso não tem te aproximar de Deus, mas tem afastado você de Deus. Pare de ser religioso. Passa a ser um adorador de verdade. Para de ser um religioso. Seja um homem santificado, uma mulher santificada. Tire os obstáculos da sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia. Mas Davi também pediu um espírito inabalável. O espírito inabalável é ter um estado de espírito firme, imperturbável, irresistente, que não se abala por circunstâncias adversas, como desafios, perdas ou tentações. Um espírito inabalável. Pode vir a má notícia, eu estou firme em Cristo. Pode vir o problema, eu estou firme em Cristo.
Pode vir a notícia do médico. Eu estou firme em Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. Eu vou contar um caso verídico que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, quando eu aceitei Jesus. Vai fazer quase 30 anos isso. Eu aceitei o Senhor Jesus. Estava numa igreja. E nessa igreja tinha uma senhora. Que ela era a primeira a chegar no culto. Todos os cultos. Fiquei 6 anos nesse ministério. E essa irmã, devido à idade, era uma senhora já de idade, deu câncer na perna dela. Você acha que isso foi impedimento dela ir na igreja? De jeito nenhum. A irmã fazia os curativos e ia para a igreja. E ela chegava na igreja, era a primeira a chegar, ela dobrava o joelho na primeira cadeira e ela intercedia por todos da igreja. Porque várias vezes eu chegava como obreiro para limpar a igreja, eu via ela, Senhor, abençoa o pastor, abençoa o irmão do louvor, o irmão do som, os obreiros, aqueles que vão cantar, o irmão que senta nessa cadeira, o irmão que senta naquela cadeira. Ela orava por todos. E na frente, dos bancos da frente da igreja, sentava a elite. Os irmãos devem estar entendendo o que eu estou falando. Sentava a elite, ó. Poder, os maiores dízimos. Aquele que quando o pastor falava, eu preciso de uma ajuda para a igreja, metia a mão no bolso. Naquela época era cheque, fazia um checão. O pastor pulava de alegria em cima do púlpito. Compraram a igreja por causa disso. Compraram um baita de um tempo. Aí pessoas estavam lá. E aí a elite que estava na frente começou a sentir o cheiro forte por causa da perna da irmã. Chegaram no pastor, acabou o culto, o pessoal foi embora, a irmã foi embora. Chegaram no pastor, pastor, seguinte, proíbe essa irmã de vir na igreja. Porque a perna dela está cheirando forte. É melhor ela ficar na casa dela. O pastor coçou a cabeça. Passei perto. Ouvi. Falei, só quero ver o que vai dar nisso. Fiquei na minha. O pastor foi na casa da irmã. Ô irmã, estamos orando pela sua vida, viu? Sei que sua sogra está doente. Vou pedir uma coisa para a irmã, não vai mais no culto não. Fica na sua casa. A senhora está doente. Mas pastor, minha vida inteira é de adoração. Tudo que eu quero é adorar a Deus. Tudo que eu quero é cultuar meu Deus. Eu sei, irmã. Mas fique quietinho na casa da senhora. Você recupera. Depois a senhora volta. Não vai mais no culto não. Chegou no próximo culto. Chovendo. Pensa numa chuva. Eu ia de bicicleta para a igreja. Cheguei mais molhado do que quem tinha nadado. Mas chegava com alegria no coração. Ficava lá na porta. Quando eu ia molhado, eu ficava lá na porta. Estou molhado mesmo de ficar aqui na porta. Ficava lá na porta. Nem entrar para dentro da igreja para não molhar a igreja. Mas não perdia culto. Aí eu cheguei nesse dia. Todo mundo entrou na igreja e sentiu falta da irmã. Falei, nossa, o pastor foi lá e falou com a irmã. Puxa vida. Daqui a pouco quem que vem? Mancando. Parou de um poste na frente da igreja, parou no poste. Abriu o guarda-chuva. E começou a assistir o culto lá de fora. Nisso tinha um irmão junto comigo. E lá dentro da igreja pegando fogo, irmão. Era momento de louvor. Gente pulando, saltando, rodopiando, falando em línguas. Aquela festa dentro da igreja.
ela falando. Eu não vi, mas ela falou. Que chegou um homem e bateu nas costas dela. Senhora, nossa chuva aqui fora, por que a senhora não está lá dentro? Ela falou, não, meu pastor foi na minha casa e falou para mim não entrar mais na igreja, porque eu estou com um probleminha na perna, mas Deus vai me curar. E enquanto eu não estiver boa dessa situação que eu estou vivendo, não é para mim entrar na igreja. Mas como eu não falto culto, eu adoro a Deus todos os dias, eu vou assistir culto aqui de fora mesmo. E pegando fogo lá dentro da igreja. O homem falou assim, não se preocupa não. Porque quando a senhora saiu de dentro dessa igreja, eu saí com a senhora. Quando ela me contou isso, irmãos, e eu percebi o que estava acontecendo lá dentro da igreja, não era Deus. Porque Deus tinha saído quando ela saiu. O coração puro, ele atrai a presença de Deus. Você não precisa ser famoso, você não precisa ter condições financeiras, você não precisa fazer loucura. O coração puro atrai a presença de Deus. E eu aprendi uma lição depois disso. Depois disso eu caminhei bastante, né? Me tornei pastor. E se tem uma coisa que eu guardei no meu coração foi isso. Hoje pode chegar aqui rastejando. Senta aí para assistir culto. Não volta para cá se ouvir a palavra não. Porque Deus tem algo contigo. Amém, Jesus? Quem somos nós para tirar alguém da presença de Deus? Espírito inabalável é resistir e não ceder à pressão ou perturbação da vida. É confiar e ter fé em Deus em primeiro lugar. Isso é um espírito inabalável. Um espírito inabalável é mantido pelo Espírito Santo. Ninguém pode ter tranquilidade em meia, aleluia, às perturbações da vida, em meia adversidade, se não tiver o Espírito Santo. Em João 14, 15, 17 diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará a vocês outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Meu irmão, o coração puro atrai o Espírito Santo, não para estar com você só, mas para viver com você. Aleluia! Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede, provém de Deus e não de vós. Meu irmão, o tesouro, aleluia, que há dentro de nós, que há dentro de você, é dado por Deus. Somos vasos de barro, somos frágeis, qualquer coisa trinca, qualquer coisa quebra, qualquer coisa faz mal, mas há dentro de nós um tesouro, aleluia, que nos faz brilhar em meio à escuridão, e o nome dele é Espírito Santo, o provedor do coração puro. Do coração puro. Vaso de barro representa a figura humana, as limitações e as imperfeições do corpo. E o tesouro, por sua vez, refere-se à mensagem do Evangelho, à glória de Deus e ao poder transformador de Cristo, que reside no interior das pessoas pelo Espírito Santo.
Aleluia! Esse tesouro que faz você ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom funcionário, um bom patrão, um bom pastor, um bom servo de Deus, um bom filho, é o Espírito Santo que vai conduzir você a este coração puro. Aleluia. Porque é esta obra que Deus quer fazer na nossa vida. Então, meus irmãos, busque intensamente essa pureza de coração. Porque eu disse a semana passada que quando Isaías reconheceu que ele era falho e conheceu que o seu problema era sua língua, que ele falava mais do que devia, ou falava da vida dos outros, não sei. Quando ele disse para Jesus que ele era um homem de impuros lábios, veio um serafim que foi lá no trono de Deus. E eu fico interessante com os detalhes. O serafim pegou uma brasa viva, ele não pegou com a mão, ele pegou com uma tenaz, a ferramenta, né? Quem é pessoa que mexe com ferro, que faz faca, sabe o que é uma tenaz? Ele pegou lá uma brasa viva com a tenaz, ele não ousou em botar tuas mãos. O serafim, o anjo, voou e tocou na boca de Isaías. E o próprio Deus disse: foi tirado de ti a sua iniquidade e o teu pecado foi perdoado. Se o problema, aleluia, de Isaías fosse no ouvido, se ele estava ouvindo coisas que não devia, Deus tinha tocado no ouvido. Se fosse nos olhos, eu tinha tocado nos olhos. Quem está entendendo, diga amém. Deus toca onde você necessita. E Deus está, aleluia, nessa noite falando para mim e para você. Porque nós estamos buscando um coração puro. Se essa é a tua necessidade, Deus vai trazer do altar dele uma brasa viva, aleluia, e vai tocar no teu coração. E vai purificar a sua vida, para que você esteja pronto para fazer a vontade dele. Porque quando Deus escolheu Davi, ele disse: porque este vai fazer a minha vontade. Deus quer que você faça a vontade dele. Louvado seja Deus. Quem entendeu, diga amém. Se coloque de pé nessa noite. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito inabalável. Um espírito que não se abale, um espírito que não, aleluia, se entristece, um espírito que não fique preocupado, um espírito que não fique desesperado. O Senhor está a fim de confiar isso nas tuas mãos. Mas você precisa ter um interesse de receber. Amém? Davi disse ao Senhor, versículo 5, o capítulo, Salmo 51. É o salmo que narra a entrada de Natã, o sacerdote, ao trono de Davi, para expressar para ele o seu pecado. É o salmo que relata o pecado de Davi com Betseba, o erro que ele cometeu em ter matado Urias. Mas ele se arrependeu. E ele entendeu que ele tinha perdido a sua essência. Que ele tinha, com o tempo, ele perdeu a sua essência, o seu amor. Davi não lutava mais, Davi não estava na guerra mais. Davi estava sentado no trono. Tinha tempo para pensar. E muitas das vezes você está xingando a sua própria vida. Muitas das vezes você está amaldiçoando a sua vida por causa do seu problema, da sua dificuldade. Entenda, essa é a pedagogia de Deus. Para que a sua alma não vá para o inferno, Deus está fazendo você passar por luta hoje. Então, em vez de você reclamar da glória a Deus, porque essa é a vontade de Deus, que nós possamos dar glória a Deus em tudo, até nas perdas, até nos problemas, até nas dificuldades, dar glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém.
Falei para os irmãos, caiu um raio lá perto de casa esses dias, queimou a placa do motor do meu portão. Depois que caiu o raio e tudo, não levantou o portão. Falei, glória a Deus. Glória a Deus. Queimou a placa do meu portão. Lembrei do rapazinho lá perto de casa, conserto. Liguei para ele. Não, já vou ir na casa do senhor arrumar. Veio, trouxe a placa. Ficou melhor do que estava. Gastei R$220 sem poder. Eu falei, glória a Deus. Se eu tivesse xingado, metido o pé, estava lá quebrado até agora. Tendo que levantar na mão, baixar na mão. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E nós precisamos entender isso. Amém? Agora eu só quero que você pegue agora